Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo, com a Gabi, o Gui e eu, Hilda. Hoje a gente vai falar sobre visitas, né? Que segundo alguns, é igual peixe. Se passar de 3 dias, começa a cheirar mal, né? O que vocês acham disso? Ai, com certeza. Nossa, eu gosto de receber visitas, eu gosto muito dessa visão de turistas das pessoas. Adoro levar as pessoas para passear, mas eu também nunca fiquei mais de 3 dias com elas também. E você, Gabi? Eu gosto de receber as pessoas. Só que também é isso, com check-in e check-out, né, gente? Porque vamos Horário combinar, marcado. é um pouco difícil ficar com as pessoas por muito tempo, pô. Não. Não, Eu gosto, assim, aqui no Japão é meio complicado, porque as casas normalmente são menores, né? Então é uma coisa que eu acho ruim. Porque quando eu morava em LA, né, os apartamentos lá são super grandes e tal. E eu recebi muita gente em casa. Recebi, como eu falei, mencionei uma vez aí que eu sou fã da Sheryl Crow e tal. Então algumas pessoas iam assistir shows em Los Angeles e ficavam na minha casa. Então, teve um dia que ficaram 7 pessoas. Era uma italiana, um austríaco, uma francesa e o resto americano. E a gente ficou no meu apartamento. E o pessoal levou... O austríaco tinha levado um sleeping bag, né? Um saco Nossa. de dormir. Que legal! E eles ficaram espalhados pela minha casa. Era um apartamento de um quarto só, mas um quarto gigante. E uma sala também gigante. Então, todo mundo... Colocaram um saco de dormir, eu tinha um sofá-cama lá. O pessoal se espalhou pela casa e a gente ficou lá para assistir um show em LA. De lá a gente foi para Arizona, para Phoenix, assistir um outro show lá. Depois a gente foi para Las Vegas. A gente foi para uns 3, 4 shows, assim. E fomos indo de lugar em lugar. Mas eles ficaram na minha casa, foi bem legal. Eles ficaram quantos dias mesmo? Não, na minha casa ficaram só 1 ou 2. Tá. Depende de quem chegou de onde, né? Tipo, os americanos ficaram só uma noite, porque na verdade a gente se reuniu na minha casa porque a gente ia sair bem cedo. Então todo mundo dormiu lá pra já sair junto, não ter que ficar pegando as pessoas e tal. Tinha uma inglesa também. E uma inglesa que morava lá em LA. Aí a italiana também morava em LA, mas elas ficaram na minha casa. Aí a gente saiu. Acho que é só o austríaco mesmo que tinha vindo de fora. Os outros moravam lá. Mas ficou todo mundo em casa. Daí a gente saiu. E bacana, né? Porque a visita também bem rápida. O primeiro dia é sempre mais legal, é sempre gostoso, né? É novidade, tá com saudade, uma baguncinha. Nossa, com certeza. Mas eu, na manhã seguinte, eu dei um berro com um americano. Bela hospedagem. Não, porque brasileiro é muito higiênico, né? E eu tenho umas frescuras, por exemplo, eu não lavar a mão, escovar dente, tem que ser na pia do banheiro. Não pode ser na pia da cozinha, né? Então, na pia da cozinha é só para lavar a louça, né? Lavar a verdura. E aí, como a casa estava lotada, todo mundo ali, o americano, a gente foi escovar os dentes de manhã e o americano estava escovando na pia. Quando eu olhei aquilo, eu falei: o que você está fazendo? What the fuck are you doing? E aí ele falou: tô escovando os dentes. E todo mundo ficou olhando pra minha cara. Eu falei: não, aí não, vai lá, Não pode. vai lá no banheiro. E aí ficou todo mundo olhando pra minha cara, porque, tipo, pra eles, né? Enfim, falando sobre isso, a inglesinha que ficou lá na minha casa, depois ela voltou para Inglaterra e eu encontrei com ela um dia. Ela mora numa cidade lá perto de Londres. Eu passei uma noite lá na casa dela porque foi o aniversário dela. Ela morava com uns roommates e daí ela me deu uma escova de dente porque eu não ia ficar lá. Mas aí, como foi o aniversário dela, a gente acabou saindo pra comemorar e tal, ficou tarde. Ela falou: não, dorme aí, né? E aí ela falou, eu falei: vou comprar uma escova de dente. Só que na Europa tudo fecha cedo, né? Então os supermercados já estavam fechados, tal, e não tem combine lá, né? Não tem loja de conveniência. Aí ela falou: não, eu tenho escova de dente aqui. Daí ela me deu uma escova de dente novinha, né? Eu abri a caixinha e tal.
E no dia seguinte, ela pediu a escova de dente de volta. Que ela falou que ela ia guardar para dar para outras pessoas que viessem lá. Ai. Aí eu, cara, graças a Deus eu abri a caixa. Graças a Deus Aham. você foi a primeira. Ah, Que eu falei, meu. Que eu falei para ela, não, eu te dou o dinheiro, você compra outra. Ela falou, não, bobagem. Você só usou uma vez, 2 vezes, sei lá, porque foi de noite e de manhã, né? E eu, cara, não. Eu falei, não, 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 eu te dou o dinheiro, você compra outra. Ela falou, não, não, bobagem. E eu falei, nossa senhora, tem que tomar muito desperdiçar cuidado. pra quê? Vou jogar no lixo pra quê, né? Não, fica a É. dica pra quem tá ouvindo, hein? Mas olha, Alguém te... o brasileiro é o mais limpinho que existe, Uhum. né? Com É. certeza. Isso que eu ia falar, já que você tocou nesse assunto, uma coisa que eu tenho, assim, pavor, eu nunca... Quando eu perguntei se vocês gostam de receber visita, eu nunca recebi visita, assim, eu nunca hospedei ninguém. Eu tenho pavor de pensar isso, porque na minha cabeça, entre Estados Unidos, Japão e Brasil, os brasileiros são os mais, assim... Eu nunca fiquei na casa de um brasileiro que não fosse, assim, sabe? Limpo, 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 comparado com a minha Você não veio na minha casa perspectiva. ainda, né? Não, não, mas essa coisa que você falou sabe, de Hum, escovar dente na pia e tal, é sim, tipo, sim. ia passar despercebido, assim. Mas eu fico com medo de hospedar algum brasileiro na minha casa, por isso que eu não hospedei ninguém até hoje. Porque as pessoas, na minha cabeça, a pior ofensa é alguém falar assim por trás, nossa, eu fui na casa do Guilherme, foi um nojo. Nunca mais vou voltar lá, sabe? É, é, é um outro patamar ali. Aí isso me estressa só de pensar, mas eu gosto de levar as pessoas pra passear. Assim, mas não, acho que pra hospedar, eu não sei. É complicado, né? Você vai dividir o teu espaço ali, né? Tem a Hum, questão da higiene, eu vejo assim, para nós brasileiros, eu acho bem complicada, né? Assim, uhum. a gente é mais exigente, assim, exigente entre aspas, né? Por exemplo, quando eu fui para Austrália e aí a gente ficou num hotel lá, eu e um amigo meu, um australiano, a gente ficou num hotel lá perto do lugar que a gente ia ver um show. E aí ele chamou uns amigos para irem para lá, para passarem a tarde com a gente. Antes do show, tinha uma jacuzzi lá e ele falou: "Ah, vem aí, a gente fica na piscina e tal, né, à tarde". Aí eles foram para lá, todos australianos, né? E daí a gente saiu, falou: "Bom, agora vamos embora, né? Vamos nos preparar pro show e tal". E a gente subiu todo mundo pro nosso quarto e daí na hora de tomar banho eu falei: "Ó, eu vou ficar por último que eu demoro muito. Aham. Então vão vocês". Cara, eu não tinha nem pego as minhas roupas, todos eles já tinham tomado banho. Aí eu falei: Não. "Cara, como vocês conseguem? Eles tomam banho em 2, 3 minutos". É. Aí eu Gente, dá tempo de lavar alguma coisa com 2, 3 então eu minutos? falei: "Como". Mas aí eles ficaram: "O que que você faz lá dentro?". Eu falei: "Eu Porque tiro tá a minha demorando tanto, eu né? levo com certeza, mais de 1 minuto pra tirar a minha roupa. Depois, assim, pra ensaboar, eu lavo meu cabelo, eu passo shampoo, Uhum. eu passo lavo, né, jogo uma água primeiro pra tirar o né, o suor, etcétera, depois eu passo shampoo no cabelo, depois eu passo sabonete, demora, depois eu tenho que passar mais água, né, pra tirar todo o sabão, aí passo continuador, não sei o quê. Uhum. Demora, né, assim, pelo Uhum. menos uns 15 minutos, não tem como. Mas sem brincadeira, eles assim, rapidésimo. Papum, E né? daí eles estavam, mas o que que você faz? Eu falei, não, eu tô preocupada com o que que vocês lavam, né, que vocês estão lá. Eu acho que eles só jogam uma água assim e pum, porque não é possível, não É. dá tempo de lavar o cabelo, o tempo que eles ficaram, não dá. Ai, Nossa. que nojinho. Ai, tô julgando. Falando em visita, assim, eu fui visitar uma amiga uma vez, uma francesa, na época ela morava com os pais ainda, aí eu fiquei no quarto da irmã, que já não morava mais lá, e ela falou, olha, o chuveiro é ali e tal, eu sei que você gosta de tomar banho. Eu fiquei uma semana lá, eu não vi ninguém tomando banho, ninguém. Aham. Uma semana. Nossa. Sério? Eu acho que eles deviam achar que eu tava doente, porque eu tomava banho todo dia. Não, mas o Henrique, ó, meu irmão, ele foi. Quando ele fez um intercâmbio na França, e ele falou assim que. Eu não sei se ainda é assim, né? Mas ele falou assim que quando ele tava lá, tinha uma quantidade de água quente
que se você usar tudo, tipo, acabou, a família inteira ficava com água fria. É porque eles Ai, têm uns tanques de água que é. esquentam a água. Na Europa é assim, né? Entendi. E aí você Nessa tem casa que você que. foi, era assim também? Não sei, porque só eu tomei banho, então tinha água quente. Você usou a água inteira. Água Você usou sempre. toda a água quente da casa, então. Mas eu esperava todo mundo ir dormir e tal, daí eu É. tomava o meu banho, né? Que eu ficava, sei lá, mas eu não vi ninguém tomando banho. E- Outra coisa, na Itália, é sério, eu fui numa. Eu fui em Palermo, fiquei em Palermo, lá na Sicília, e fiquei numa casa, não tinha hotel lá, não conseguia achar hotel, fui meio na louca, e cheguei lá, não tinha hotel. Aí eu consegui achar um quarto numa casa, que o cara aluga vários quartos lá, e aí na hora de tomar banho, o que acontece? Ele tinha esses tanques de água que esquentam a água, e só que era assim, primeiro aquela água gelada, daí você fica esperando a água esquentar, daí a água vai esquentando, vai ficando super quentinha, daí ela ferve, ferve, que você não consegue ficar embaixo. E aí acaba a água. Pum, Que Acaba a água. doideira. acaba, Nossa. não, acaba a água quente, né? Fica Ah, tá, tá. gelada, fica gelado, Cara, gelado, gelado, gelado. Aí acabou o seu banho. E, assim, horrível, horrível. Foi o pior lugar que eu já fiquei na vida. nossa, Mas era assim, hotéis também. Eles tinham um tanque nossa. maior, obviamente, só Aham. que também acaba. E lá na Itália foi muito engraçado, porque eu ficava procurando hotel e eu queria hotel com chuveiro. Então, uma vez um Uhum. cara falou, mas por que que você quer chuveiro? Eu falei, porque eu preciso tomar banho todo dia. Ele, mas por que você tem que tomar banho todo dia? Nos quartos tem tipo um tanque, que é uma Aham. pia, só que ele parece um tanque. É uma pia grande para você lavar assim só as partes íntimas e debaixo do braço, assim, para você passar um paninho, entendeu? Entendi. Aquele Você banho de não gato mesmo. banho de galho, eles não Nossa. tomam banho. É. Aí, assim, por vários motivos, né? Eles falam que a desculpa é que vem da guerra e tal, que falta energia, que a água é cara, que a energia é Uhum. cara, né? O gás e tal. Até entendo, né? Mais ou menos, né? Mas é, não tomam banho. E tem hotéis lá que tem um chuveiro pro andar inteiro. E aí Aham. também tem tanque de água. Então você tem que ser rápido para você tomar banho, senão, embora não tenha muito problema, porque o pessoal não toma banho. Então, Uhum. normalmente eu era a única, sempre tinha água para mim, né? Mas É. acaba. E é essa coisa aí. Frio, 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 esquenta, esquenta. Ai, vai ficando gostoso. Aí, ferve. Depois, acabou. Tchau, sai. É. Nossa, E não acho que dava meu. tempo, não dava tempo para fazer tudo que eu queria, para lavar minha cabeça, para fazer tudo, tinha que fazer tudo de uma vez, muito Ah, rápido e, nossa, horrível, horrível. é a minha definição de pesadelo, isso, com certeza. Os Estados Ah, Unidos é bom, né? Os Estados Unidos tem água à vontade, tem gás à aqui o vontade. desperdício é. Aqueles, né? Não, mas aqui o pessoal geralmente. Acho que é mais parecido com o Brasil, em questão de banho, pelo menos. As pessoas entram, demoram e tal. É, Não, demora, mas não são muito regulares, né? Eu acho. não, não, de limpeza brasileiro, eu nunca Não, vi uma pessoa gente. mais Real, eu higiênica. ia, eu ia falar isso agora. Eu falei, como é que o americano consegue sobreviver com os paninhos, né? É tudo paninho pra isso, paninho pro banheiro, paninho pro espelho, paninho pra pia. É. Cara, a gente joga água, prega a parede, a gente faz o que, que A der, gente lava tudo, né? lava Ah, eu tô no tudo. paninho, sabia? Ai, Eu para. já tô no paninho. É. Nossa. E Por isso aqui eu tô no falando que eu Japão. não vou receber brasileiro aqui, não. Vai, vai ficar criticando eu, hein? A Gasta gente, um a gente vai paninho. lá e a gente vai filmar, né, Gabi? É, vamos. É. Olha que nojo, Olha tudo que nojo. sujo. A gente coloca no Instagram ainda. Olha, gente, olha como que é a casa do Gui. Não, eu prefiro que me chamem de mau caráter do que assim, sabe, sem higiene. Sujo. Nossa, porque é Sujinho. um. É um. E aqui no Japão eu quero lavar tudo, mas não pode, Não né? Porque se pode. jogar água aqui, a casa cai, né? É verdade. Tudo de papelão. É complicado, né? Mas Outra olha, coisa. É. Não, fala, Hilda. não. E aí, a gente voltando pro assunto, né? Voltando pro assunto, Qual era gente. a Se você próxima tá ouvindo. pergunta, Gui? Não, se você tá ouvindo esse podcast pela primeira vez, caiu nesse episódio pela primeira vez, a gente é assim mesmo. A gente vai, começa no assunto, vai lá pro outro, depois volta.
É porque a Não, gente mas vai outra, pro outro lado do mundo, né? Que... pro outro lado do mundo, exatamente. Nossa cabeça Ah, viaja. Na outra coisa que eu perguntar é sobre essa coisa de quando as pessoas vêm, né, de um outro país, obviamente, visitar vocês, eles têm uma ideia assim muito diferente, às vezes super, né, positiva, às vezes super negativa e tal, comparado com a que você tem já morando aí. Tipo assim, vocês estão no Japão. Aí a pessoa vem e fala: Meu Deus do céu, que país perfeito, perfeito, perfeito nisso, naquilo. Aí no fundo você tá pensando assim: fica aqui mais de um ano pra você ver. O que vocês acham disso? Vocês gostam? Vocês se irritam? Vocês se inspiram nisso? Eu fiz uma viagem aqui de carro pelo sul do Japão com uma americana, com uma amiga minha. E a gente passou por umas situações assim muito estranhas, né? Porque americano tudo pode, né? Eles têm essa coisa da justiça e tal. E, por exemplo, a gente chegou em Kyoto, porque japonês é tudo certinho, né? Tem Uhum. que ser do jeito que tá escrito ali e tal, não sai um centímetro do que tá previsto, porque daí se sair eles morrem, né? E aí, por exemplo, a gente foi para Kyoto e não sei, deu algum problema no cartão de crédito lá, que ela usou o cartão de crédito dela para pagar o hotel Aham. e não sei o que que deu uma diferença assim de tipo 300 ienes. E aí ela falou: "Eu pago em dinheiro, não pode. A gente vai ter que cancelar o cartão de crédito, fazer outro". E daí eu sei que foi um rolo, que até aí a gente lá cansada, querendo colocar as malas no quarto. Eu falei: "Olha, a gente vai ficar aqui 3 dias. Então vocês resolvam aí como vocês vão fazer e a gente paga no check-out, né? Uhum. Se tiver que trocar, se não sei o quê". E ela, assim, irritadérrima, né? Porque ela falou: "Cara, 300 ienes, eu pago em dinheiro, eu pago a diferença de dinheiro". Não pode, não pode, não pode. E foi esse não pode até o final. Eu sei que eu Aham. não sei se ela pagou essa conta até hoje, porque ela foi embora e eles falaram: "Não, mas a gente vai ter que cancelar e fazer outro". Tiveram que cancelar e fazer outro, não sei quantas vezes, não sei por quê. Aí, Uhum. uma vez eu conversei com ela, já estava nos Estados Unidos, eu falei: "E aí, resolveu aquele negócio de Kyoto, do hotel e tal?". Ela falou: "Sabe que eu não sei?". Eu não conferi para ver. Aí, uma outra coisa, que a gente foi num restaurante e a gente pediu um seto. E aí o cara veio e falou: "Olha, hoje não tem salada". Tipo, era o seto, né? O set, Aham. eles chamam de seto aqui, que é o set, né? Sim. Vinha lá vários pratinhos e tinha a salada. Só que ele veio e Uhum. falou: "Não tem salada hoje". Aí ela, como americana, ela falou: "Então pede pra ele se não dá pra colocar outra coisa no lugar da salada". Uhum. Aí eu Ai, falei, isso ia me eu, irritar. aí eu falei, cara, japonês não faz essas coisas. Ela falou: "Não, mas pede". Aí eu lá, né, fui lá com o meu japonês maravilhoso, expliquei pro cara e pedi pra ele tocar. Ele só olhou pra minha cara e falou: "Dame". Não pode. Nossa. Aí eu: "Ah, desculpa aí". Aí eu falei pra ela, eu falei: "Ah, ele disse que não pode, né, que não dá pra fazer e é isso. Aí ou a gente quer o prato desse jeito, sem a salada". Aí ela falou: "Mas a gente vai pagar menos?". Eu falei: "Não, a gente vai pagar a mesma coisa". E ela, americana: "Não é justo isso". Eu falei: "Eu sei que não Ah. é, mas é assim que é assim aqui, né, Nossa, gente, então". isso me irrita de uma forma que vocês nem imaginam. Ah. Aí E aí você, Gabi? Cara, eu não sei. Cada hora eu acho que eu penso em uma coisa e a gente muda de assunto, eu não penso em outra coisa. Mas, Gabi, você assim, a sua família é super grande e um dorme na casa do outro desde que você era pequena, né? Então, na verdade, você tem visita o tempo inteiro na sua casa, né? Eu sou uma visita, né, na verdade. Eu moro de visita. Eu não moro na tua casa. Mas você já teve, assim, gente do Brasil que ficou aí com você, tipo, por um tempinho? Aí. Não, ainda bem, então. Não. Brincadeira. Graças a Deus. Não. É isso, tipo, as visitas que eu recebo em casa, normalmente são tudo que a gente Família, conhece, né? sabe? Família. Uhum, Eu recebo muita família em casa. Então, tipo, eles já estão acostumados com os nossos jeitos, sim. com as manias, e normalmente as manias são iguais, sabe? Tipo, Aham, no Brasil, a gente tem muito isso de, né, entrar em casa de chinelo e tal, a gente anda de chinelo em sim. casa. Só que minha avó tinha o chinelo de andar em casa e o chinelo de andar fora de casa.
E aí vinha visita assim, que cagava pra isso, tipo, Aham. sapato tá fora, tá dentro. Aí às vezes a gente tinha uns bate-boca, um bate-boca. Mas não sei, eu tô pensando aqui uma história pra contar, mas as visitas lá em casa. É que a gente também é bem claro com as coisas. A gente fala que não Ai, sim. gosta, e é isso aí, as pessoas têm que se adaptar às nossas regras. Nossa, tem que aprender com você, então, porque eu não. Eu tenho que Você Ah, também deixar mais gritaria com o claro. americano escovando na sua pia da com cozinha, né? certeza. Cara, o que você tá fazendo aí? Não, pior que ficou todo mundo olhando pra minha cara como se eu fosse o ET, né? Uhum. É, eu fiquei imaginando também, tipo, você tava falando dos italianos, dos franceses, né? Será que eles pensam da gente que toma banho todo dia, escova o dente todo dia, regularmente? Pensam que a Ah, gente tá cara, doente. Não, escovar meu dente, eu acho que eles Deus. escovam, né? Realmente só. Ai, não sei. Será? Será? Fica a Será, enquete aí, se você será que que mora com na uma Itália. escova nova, ou uma escova usada? É, Ou será que ou é uma uma. escova pra família inteira? Imagina! Ai, que Olha, eu nojo! vou te contar, lá na casa dessa francesa, a gente, a gente ia comer e eles deram, no primeiro dia eles me deram um guardanapo de pano. E aí, no final da refeição, eles guardavam esse guardanapo do jeito que estava num rolinho de madeira. Cada um tinha o seu rolinho. Eu falei, ai meu Deus, se enganarem e me derem guardanapo de outro, né? Porque eles não trocam, sabe? Aham. É muito estranho, muito estranho. Coisa que Ah, a gente não tá acostumada mesmo. tem esse lado, né, de que eles cuidam bastante. É, que é pensando no meio ambiente, eu acho, né? O que eles estão fazendo, se eu não me engano. Mas também tem esse lado realmente que você tem que lavar. Por exemplo, eu tentei por um tempo, ao invés de usar papel toalha, que o pessoal usa papel toalha pra tudo. Papel Uhum. toalha pra limpar banheiro, limpar espelho, igual você falou, tudo paninho. Aí eu tentei uma época. Nossa, essa parte talvez tenha que ser cortada também do podcast, mas eu tentei uma época usar pano pra não gastar tanto papel toalha, assim, né? Porque desperdício e tá pensando no meio ambiente, meio ambiente. Na segunda semana eu já voltei pro papel toalha, porque pra Foda-se o você meio lavar, ambiente. não, pra você lavar o pano, Dá sabe? muito trabalho, né? Melhor de uma Ai, forma. gente, pelo amor de Não, Deus. mas os Ou paninhos, o papel toalha daí é ótimo. Você espreme, ele seca, você usa de novo. Ele não Não, estraga. é É, incrível, assim. Depende muito da marca também, que tem papel toalha que derrete na sua mão, praticamente. Mas a maioria daqui é incrível. E na mesma coisa que eu gosto de turista e de gente que vem visitar, por exemplo, quando eu tava no Japão, é, eu teve uma época que eu recebi gente e eu levei como guia, assim, eu trabalhei assim por uma semaninha só como guia. Nossa, isso mudou minha perspectiva do Japão, que as pessoas vinham assim, com uma imagem. Acho que eu tava tanto tempo lá, já tava tão cansado, que elas vieram e tudo pra elas era novidade, assim, sabe? Um prato, sei lá, que eu comia sem pensar. Elas falavam: Meu Deus do céu, não acredito que por esse preço, barato, né? Esse preço você consegue comer essa comida maravilhosa. E tipo assim, sabe? Eu levava elas pro templo. Sabe, um monte de pergunta que eu nunca tinha me perguntado. É, imagina é. O Gui no terceiro dia como guia, né? Aí o cara pergunta: Nossa, o que que é aquilo? Aquilo o quê? Aquele monte maravilhoso. Ah, aquele é o Monte Fuji. Não, pior que era assim mesmo. Aqui, ó, Tokyo Tower? Ué, Tokyo Tower? É, cara, tá. Tokyo Tower, é. Igualzinho Aí, Paris. Paris. Não, e depois que elas saíram, eu fiquei pensando, nossa, realmente, sabe, essa coisa de você ficar mais grato pelas coisas que você leva, sabe, que você nem percebe. Uhum. E isso, assim, é uma coisa que eu gosto. E tem coisa que a gente faz também só com turista, né? Por exemplo, quando eu morava em É, LA, eu morava perto de Manhattan Beach. Eu nunca ia na praia, que era linda. Eu só ia quando ia levar alguém. Aí toda vez que eu levava, eu falava, cara, eu tenho que vir aqui mais vezes. É, é Então, mesmo. moro do lado. é. A Tokyo Tower eu só fui para levar as pessoas. Assim, foi uma vez que inauguraram lá o parquinho do One Piece, que eu queria assistir. Mas das outras vezes todas, no Tokyo Tower, na Tokyo Tower e na
na nova lá, como é que chama? Skytree. Eu fui, Aham. eu fui porque eu fui levar gente lá, fui Eu levar nunca fui na pessoas de Skytree, fora. Eu também sabia? nunca fui. É, Aí, ó. parece ser uma eu fiquei, eu assim, eu acho a Tokyo Tower bem mais bonita. Ah, eu também acho. Mas assim, quando eu fui na Skytree, eu fiquei impressionada com o tamanho, porque ela parece menor. Eu tinha a impressão que ela era menor. Pra mim, ela parece uma lapiseira. Não tem uma lapiseira aqui que parece, Hum. sabe? Ela parece uma lapiseira. Só que quando eu cheguei lá, ela é grande, ela é bonita. Ela é bonita, assim. Só que eu ainda prefiro a Tokyo Tower. Mas a vista é bonita, né? Você tem que ir lá Ah, à noite, ver Tóquio É, toda. é verdade. É bacana. Mas assim, ir uma vez só já tá bom, né? aham. A última vez que eu levei uns amigos lá, eu falei, subam, olhem bem a vista, vou ficar aqui embaixo, tá? Vou pagar 4.000, E É é caro, caro, né? é Nossa. 4.000 caro. ienes pra... não, vamos lá, eu espero aqui embaixo. É. Aí o Jean Ah, tava falando da praia, eu tenho muito isso também. Eu também morava em Capru, né, que é do ladinho de um monte de praia. E a gente tipo, tava pra ir andando lá de casa. E, cara, eu nunca ia pra praia. De manhã, ir pra praia, eu falava, gente, eu tenho isso aqui todo dia, pelo amor de Deus, eu não vou, sabe? Uma preguiça. Aí vinha gente assim, falando, ai, quero ir pra praia de manhã, aproveitar o dia. Aí já tinha um ranço, né? Falando, gente, passar o dia na praia, pelo amor de Deus. Aí a gente né, chegava à conclusão que ela tava de visita e a gente ia. E, cara, às vezes era tão gostoso, você falar, nossa, eu nunca vou fazer isso. Se não fosse pra levar eles, eu nunca iria fazer isso. outra coisa engraçada sobre esse assunto de gente que vem visitar é quando, por exemplo, no Japão, principalmente, quando as pessoas. Uma pessoa que nunca, né, que tá vindo pela primeira vez. É, eu achava sempre engraçado que alguém entrava no trem comigo e falava, nossa, Guilherme, essas pessoas, elas realmente se vestem assim no dia a dia? Sabe? Com aquelas roupas assim, sabe, de cosplay. Ou às vezes nem é cosplay, a pessoa tá com cabelo, sei lá, com uma mecha diferente, aí a pessoa fala, nossa, aquela pessoa de cosplay. Fala, não, aquela pessoa não tá de cosplay, ela se veste daquele, ela vai pro trabalho daquele jeito, sabe? Um corte de cabelo esquisito, assim. Achava É, isso engraçado. o Japão, eu acho um país assim, as pessoas veem muito Tóquio, então elas imaginam que aqui é Uhum, tudo automatizado, que é tudo, né? Aí chega aqui, por exemplo, quando vem para o Izumi, né? Aí a realidade é bem outra, né? Então, não só para quem vem morar, mas para quem vem passear, né? Agora, se você for só a Tóquio, você fala, cara, é tudo que eu vi na televisão, né? Aqueles letreiros, tudo automatizado, metrô para tudo quanto é lado, né? É metrópole mesmo, né? Lotado de gente, né? 30 milhões de pessoas ali diariamente, né? Então, eu acho que Tóquio, ela fascina muita gente e não desaponta, eu Não, acho. uhum, não mesmo. Sabe não. uma coisa que eu comparei muito? Quando eu fui pra Nova York, eu tinha ido pra Nova York pela primeira vez. E eu tava, gente, né, turista, eu quero ir pra Times Square, eu quero ver Uhum. as coisas, quero ver como que é. E aí eu pensei, cara, Times Square vai ser gigante, vai ser tudo, vai ser super legal. Juro. Quando eu entrei, eu vi que era uma esquina. Eu falei, cara, você tá de sacanagem com a minha cara. É sério que é só isso? Aí, Ah, depois eu conversando com os meus primos, né, que eu fui com eles, falei, cara, a gente não se espanta porque, cara, Tóquio é muito mais que isso. E é um bairro inteiro. Se a gente compara Shibuya com a Times Square, tipo, não tem nem nossa, comparação. Shibuya. É. Harajuku, né? Harajuku Harajuku. Harajuku, não. também. Lembra a primeira vez que eu desci em Shibuya? Eu falei, que é Que é isso, assim, isso? sabe? É. Uhum. É Aquela, muito bizarro. aquela travessia lá as ruas todas, né? E é Uhum. impressionante como é sincronizado, né? Que ninguém se bate. Parece É que o mesmo. pessoal tem um radar, Um assim, que não. radar interno. Radar de morcego, né? Que não É. encosta, ninguém encosta em ninguém. Naquele É. 300 milhões de pessoas, ninguém se encosta. Quando encosta, é turista. Isso que eu ia falar. Tá cheio de turista com câmera, sabe, atravessando a rua com aquele pau de selfie. Aí você vê o pau de selfie batendo em todo mundo. E a coisa mais linda ali é em dia de chuva. Que você vê Sério. aqueles guarda-chuvinhos e ninguém se bate Ai, eu aqui. não gosto de guarda-chuva, gente, em Não, Tóquio. eu acho Nossa. lindo, assim, de ver, né? Não Ai, de ficar ali ver. no meio. É que você vai ali no Starbucks, fica olhando o povão lá embaixo, assim. Ah, É a coisa sim. mais linda aquilo.
Mas Uma não ficar no fotografia. meio não é bom, né? Mas eu No... acho que Tóquio é bem assim, é o que as pessoas imaginam, eu acho. É verdade. É verdade. Nossa. E tem. Ai, eu amo, gente. Tem tudo. Dá pra fazer tudo que você quiser, tem em Uhum. Tóquio. Qualquer coisa. Até um certo horário. Até um certo horário. É de, Até às 11, meia-noite. é de meia-noite às 5 da manhã nada funciona. A partir das 5 as coisas voltam. Eu sou do tipo de turista, assim, que você estava falando, né, Gabi, que você foi para Nova York e você fica um pouco desapontada ali com aquela visão. Uhum. Eu sou do tipo, assim, que força a visão, assim. Eu também fiquei super desapontada quando cheguei em Nova York. Aí eu falo, não, 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 essa aqui é só uma parte, deixa ali no próximo lugar que eu quero ir, pra forçar aquela visão que eu tinha na minha cabeça, forçar na realidade, assim, sabe? Aham. Aí, até que no final do dia eu tava tão cansado de forçar. Eu falei, não, realmente não era isso que eu imaginava, mas tem Eu outra. achei, tipo, que é um lugar que tem que visitar, né, gente? É porque, Uhum. né, é muito Sim, Não, é famoso lá. maravilhoso. Você tem uma... sim. Só que a expectativa é muito alta. Ainda mais É, a gente que já morou tão perto de Tóquio, sabe? Não tem comparação. É. Só que, de todo, eu achei uma cidade muito legal, assim. é incrível. Muito, muito É. legal. Só que ainda prefiro Tóquio. Eu acho bacana lá em Nova York que é super fácil de se locomover ali, né? Uhum, Uhum, As ruas são numeradas, então é muito fácil de encontrar tudo. uhum, O centrinho ali, né, em Manhattan, ali que você acha tudo pertinho, tá super tranquilo. Eu acho é, bacana isso. E tem muita coisa bacana, né? Tem lá o Rockefeller Center, uhum. com certeza. tem, A tem Broadway, a Broadway, imagina. tem muita coisa, né? Sim. É Ai, bem café. interessante. É, mas é assim, eu não cheguei a ficar desapontada, não, a primeira vez que eu fui, mas eu fiquei um pouco, uau, é só isso, né? É, Acho que esse foi o sentimento. é, Nossa, só isso? É. E é. principalmente, né, a gente estava conversando outro dia, Gabi, que eu sou de São Paulo, e assim, São Paulo Uhum, tem de tudo, tem. e são 24 horas, né? Você Uhum, encontra todo tipo de comida, e assim, comida boa, coisa boa para fazer, tudo quanto é tipo de atividade, no meio da madrugada você acha. uhum. Né? E Nova York não, você vê à noite, depois das 7 da noite fica tudo apagado, tudo vazio, né? Tem lugares abertos, Uhum, mas uhum. a rua mesmo ficam desertas, dá Uhum. medo, né? Dá medo. É. Porque você não sabe, é tudo escuro, né? É tudo escuro, não tem luz. Aí Uhum. parece abandonado, né? Sim. Então é uma coisa que eu fiquei meio. Aí eu ia pro hotel rapidinho. Toda vez que ia Volta- lá, eu voltava pro hotel rapidinho. É. Nossa, sabe um lugar que eu me surpreendi, assim, que foi o oposto, que eu tava indo sem expectativa nenhuma e que eu falei, nossa, que cidade viva, foi Seul. Nossa, quando eu fui pra Coreia, gente, lá, eu não, principalmente balada, assim, eu tava, a minha imagem da Coreia nunca foi imagem, assim, tipo, sabe, balada, grandes noites e tal. Só que como eu tava com uns amigos lá, eu falei, vamos experimentar. Na saída, que a gente saiu, tipo, acho que era 4 da manhã pra conseguir táxi, né, pra gente conseguir voltar a tempo, antes do check-out, nossa, parecia assim parecia que era tipo 9 da noite, tudo cheio. Em Shibuya fica assim aberto 24 horas, um monte de coisa. Só que lá para umas 4 da manhã você não vê, gente, assim, muitas pessoas na rua. E lá em Seul, não lembro agora o bairro, nem me perguntem. Ninguém perguntou. Mas, mas tava Gui, qual era o lotado. bairro? Gui, qual é o bairro mesmo? Onde você foi? Que parte de Seul que você tava? Ai, Jesus. Eu faço as minhas perguntas, né? Cara, eu Não, mas enfim. detestei a Coreia do Sul, mas eu Sério? fui para Busan. E o Ah, pessoal fala que Seul é mais legal, né? é. Mas Busan, que é a segunda maior cidade da Coreia do Sul, é, também eu fui acompanhando uma escola, tal, assim, foi diferente. A gente tinha uma programação com uma outra escola lá da Coreia, mas eu detestei a comida, eu detestei o povo, achei o povo extremamente mal educado. E acho que isso é um problema assim que a gente fica muito mal acostumada, porque morando no Japão, mas o pessoal era muito mal educado. Eles
Eu fui no supermercado, assim, tava contando o dinheiro, porque não é um dinheiro que eu tô acostumada, né? Então eu tava ali Uhum. contando, a mulher puxou todo o dinheiro da minha mão, pegou lá as notas que ela queria e devolveu o resto, assim. Teve um outro lugar que a mulher jogou as moedas, o troco, no menino. A gente teve que ficar pegando no chão. Nossa, que Nossa, que horror! horror. Sério, assim, mas numa falta de educação, assim, nossa, eu detestei, não gostei. É um lugar que, assim, eu tenho uma amiga que adora, mas ela sempre vai a Seul. Ela fala, não, Uhum. você tem que ir a Seul. E ela foi para a Busan com a gente e ela detestou também. Ela falou, não, não, você tem que ir a Seul. Eu falei, ah, não tenho não. Nossa, é maravilhoso. Já tá lá na minha lista. Coreia do Sul, já fui. Nossa, eu tenho vontade de ir pra Coreia do Sul. Ah, É baratinho sair é daqui, né? legal você ir. É super barato e super perto daqui, né? Hum, Mas Uhum. eu acho que é legal, é legal você ir, você ver, né? Você mesma ter as suas próprias experiências lá, uhum, porque podem ser muito diferentes das minhas, né? E, e é legal, né? É um país para você ir visitar e tal. Mas uhum. A pessoa não. Acho que depende muito. Eles não entendem muito inglês, dependendo do lugar também, né? Assim, lá. Meio que. Não sei se é pior ou melhor que o Japão nesse aspecto, mas, nossa. eu acho que é um É, pouquinho melhor que aqui, um pouquinho, é, né? Mas café, assim, assim. mas a gente Com tava com certeza. um pessoal que falava Coreano? coreano. É. Ah, tá. Então, a gente não teve que se preocupar com isso, a gente não teve que se preocupar demais, né? Mas essa menina que fala, que é brasileira, ela fala coreano porque ela gosta dos K-pops lá, então ela vai com K-pop, né? frequência para lá, fica um Uhum. mês e tal. Hum. Mas ela vai para Seul, né? E ela fala coreano, então ajudou bastante. Ah, com certeza. Nossa, nessa noite aí que eu falei da balada, né? Que a gente saiu às 4, a gente entrou num táxi que o cara não falava. é, Nem sei se ele falava coreano. Eu não sei o que que ele falava. Era mudo? Não. Eu usando o tradutor, o Google Tradutor, eu escrevia e mostrava pra ele, assim, no celular, falando: olha, eu coloquei, acho que o nome do ponto turístico mais perto do nosso Vai ver, ele hotel. não sabe ler letras romanas, filho. Não, não, tava traduzindo em coreano. Tava Ah, traduzindo em coreano. Aí eu mostrando, o cara não entendia. Mostrando, o cara não entendia. Colocava pra mulher do Google Tradutor falar, nada saía. Aí eu mostrei a foto do lugar. Aí ele, acho que deu um ok, assim, sabe, deu um ok. Só que, olha o que aconteceu. Antes dele cair na estrada, ele tomou um remedinho. Não sei o que que ele tomou, parecia uma pílula. E ele ainda pediu a minha água. Ele pediu a minha água, eu achei super estranho. Eu tava bebendo uma água, ele falou assim, ele apontou o dedo assim pra minha garrafa. Aí eu falei, água? Aí ele pegou a minha água, tirou o negócio do bolso, tomou. Não sei se era, espero que seja remédio. E engoliu. e Aí te devolveu a ele garrafa? me devolveu a garrafa. Menino, eu falava pra ele, mata, filho. Fica com você. Nessa bobear, eu acabei até bebendo depois. Ai, que Eu sou tão Ai, nojo. desligado, Jesus do assim. céu. Não, mas enfim, bebeu e saiu. Não, mas assim, esse cara, gente, ele dirigiu, parecia que ele tava no drift, correndo, 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 correndo. E, e, e eu nunca entrei num carro onde a pessoa dirigiu mais rápido na minha vida. Aí ele ligou a rádio, tava tocando Black Eyed Peas. Sabe aquela música do Tonight's Gonna Be a Good Night? Esqueci agora. Não, e tocando Black Eyed Peas alto e acelerando, acelerando. Aí eu virei assim pro pessoal de trás, que tava comigo, falei, gente, será que ele tá bem? E correndo, correndo, correndo. Aí ele não, aí ele rodando, aí ele a gente viu que tava chegando perto do lugar, que era perto de acho que era de um castelo, de um templo, não lembro agora. E ele ficou rodando, rodando, rodando. Falei, gente, se esse cara se perdeu, se ele não sabe onde é, vai ver ele fingiu que soube e não sabe. Então, vamos falar pra ele parar a gente aqui, que a gente sabia que a gente tava mais ou menos perto. Aí a gente parou, desceu, a gente teve que ainda andar 5 da manhã pro hotel. Então, assim, não Que tem suas conclusão essa histórias. história. Não tem conclusão essa história, mas moral da história, tem o pessoal que fica ali, né, até 5 da manhã pra te dirigir. Se esse pessoal sabe dirigir, aí já é outra questão.
Mas... Quando eles estão drogados, talvez não saibam. Ah, por isso que eles estavam lá, né? 5 da manhã, Aham. noturno. É. Ele tava esperando um trouxa pra levar Um água pra ele. trouxa que paga pra andar depois, né? Visita também é interessante, assim, quando é amigo e quando é família. É muito diferente, né? Visita de amigo é sempre. A gente é mais gentil, não é? Família, senta aí, pega aí, né? Amigo, a gente Não. faz as coisas, capricha mais, não é? Ou E não? quando a pessoa reclama, né? Você tava falando dessa sua amiga que ela. Não, ela não reclamou, né? Mas ela não concordou com várias coisas. Mas assim, nossa, eu já levei uma pessoa é, pra comer sushi um dia. E ela queria muito, muito, muito comer sushi, assim, tá? Queria experimentar um sushi do Japão. Aí só que a pessoa fala, eu quero comer sushi, eu também eu não entendia muito, assim. Pra mim, sushi, geralmente, os lugares que eu vou não é sushi, assim, de esses gourmets caros. A pessoa foi, comeu, depois ainda reclamou da minha indicação. Como você se age quando a pessoa reclama do que você indica? Eu lembrei de uma história aqui de uma senhora, senhora, pra mim ela é senhora naquela época, ela tinha 54 anos, solteirona, super estranha, mas ela tinha um PhD, olha só, ela tinha um PhD, mas ela morava numa cidadezinha bem pequena de Minnesota, e ela trabalhava no correio separando cartas. Ela tinha PhD em música. E daí ela me disse que ela veio de uma cidade que tinha 500 habitantes. Eu comecei a rir, que eu falei, cara, em São Paulo tem um prédio que tem 500 habitantes, né? Mas aí ela teve um show em Los Angeles, ela pediu pra ficar na minha casa, pra economizar o hotel. Eu falei, beleza, né? E eu falei, eu te pego no aeroporto e tal. Aí, tranquilo, peguei no aeroporto, ela atrasou lá e a gente ia encontrar com outras pessoas que iam no show com a gente. Tinha mais de 50 pessoas naquele show. Foi um show especial do aniversário da Sheryl Crow. Veio gente lá de Luxemburgo, da Inglaterra, veio gente de tudo quanto é canto para assistir. Amigos nossos. Então a gente saiu para jantar com eles. Nós chegamos atrasados por causa dela, né? Aí a gente chegou lá, ficou meio emburrada, porque ela queria que eu ficasse com ela o tempo todo e eu queria conversar com todo mundo. Aí depois a gente foi para casa, beleza. No outro dia, como eu falei, morava perto da praia, antes disso, eu falei para ela, olha, eu não tomo café. Então amanhã de manhã a gente vai no Starbucks e aí você escolhe, né? Desculpa, porque eu não tenho café mesmo, né, em casa. Mas a gente vai no Starbucks, né? E depois a gente vai na praia. Aí ela meio assim, tal, a gente chegou no Starbucks, ela ficou olhando, 54 anos, americana, nascida e criada lá. Aí ela ficou olhando, olhando, olhando. Eu fiz lá o meu pedido e ela ficou olhando, lendo as coisas. Eu falei, não conseguiu achar o que você gosta, né? Ela falou assim, eu nunca estive num Starbucks. Aí eu, hã? Como assim? Você é americana, tem um Starbucks a cada esquina, né? Aí ela, não, eu tenho um lá perto de não sei aonde, que eu às vezes passo lá na frente, lá no Wisconsin, sabe, Minnesota, sei lá. Mas nunca entrei. Aí eu Uhum. falei, tipo, você gosta de café? Eu disse, gosto. Olha, tem vários cafés aqui, né? Tem café com leite, café com isso, café com aquilo. Daí ela, né? Primeiro, né? Uma americana de 54 anos com PhD, que nunca Aham. tinha ido a um Starbucks. Aí eu levei na praia. Ela olhou a praia, assim, encantadíssima. Também nunca tinha ido à praia. Aham. Eita, Ai, gente. sério, daí ela ficou, parecia uma criança, daí ela falou pra mim, eu posso pôr o meu pé na água? Eu falei, claro, filha, vai. Aí ela arregaçou, assim, a calça, né, tirou o sapato e entrou na água, parecia uma criança, toda feliz, assim, pela primeira vez no Pacífico, né. Aí, no mar, né, primeira vez no Uhum. mar, gente. 54 anos. A gente que é brasileira não tem noção, né, do que é isso. É, Mas imagino que no Brasil tenha muita gente assim também, né? é, Sei lá, do Manaus, né? Do Amazonas, sei lá. Mas não. enfim, eu fiquei chocada, assim. E essa mulher era uma pessoa muito estranha, muito esquisita, assim. Depois a gente teve outros rolos, né, que aconteceram. Tem bastante gente estranha, né? Eu acho engraçado isso que a gente tá falando aqui do brasileiro
que vai para todo canto. E, por exemplo, americanos e japoneses eles não têm esse hábito de viajar, nem mesmo dentro do seu próprio país, né? Uhum. Aqui em Oizumi tem vários japoneses que nunca foram a Tóquio, que assim, Uhum. cara, como você nunca foi? Nem por curiosidade. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu conhecia muita gente que o sonho era ir a Nova York, né? Como a Gabi falou aí, Sim. pô, Nova York, né? Quem que não quer ir pelo menos para ver? Eu lembro que eu conheci um cara de 40, ele tinha 42 anos, 45 anos, alguma coisa assim. E ele era de, ah, como é que chama? Baltimore. Uhum. E é 2 horas de Nova York, né? E ele falou que o sonho dele era um dia ir a Nova York. Eu, Uhum. como assim, seu sonho? Pega o seu carro, filho, pega um trem, né? Em Ah, meia hora você tá lá. Assim, é muito estranho, né? Uhum. Então, eu ah. viajava muito quando estava lá. Então, eu chegava na segunda-feira no escritório, o pessoal se reunia e falava: onde você foi esse fim de semana? Os próprios americanos. Os próprios americanos, porque eu pegava um avião e ia embora, né? Assim, Aham. eu pegava um avião na sexta, voltava na segunda de manhã, Uhum. às vezes voltava na terça, ou às vezes viajava na quinta, né? Que eu adiantava meu trabalho lá, mas eu viajei muito lá, viajava Uhum. muito. E era muito estranho, né? Que eles têm condições, eles tiravam férias, por exemplo, Uhum. ali em LA, e aí eu falava, e aí, né? Ficou 2 semanas fora, onde você foi? O que que vocês fizeram? Ah, eu fui na Disney. Aham. 2 vezes. Assim, a Disney Uau! estava meia hora de onde a gente trabalhava, né? Meia hora de carro de onde a gente trabalhava. Então, assim, cara, eles não É. viajam, né? Então é muito estranho. Nos Estados Unidos eu ouvi falar assim, tipo, o pessoal de uma geração de 3 décadas atrás, assim, eles tem gente que nunca saiu é, da cidade, assim, eles Uhum. gostam tanto da cidade onde eles moram, que tem gente que não sai, que tem, mas assim, não porque não quer, não, quer dizer, não porque não tem condições, porque não quer mesmo, porque eles têm orgulho de falar, não, eu tenho tudo na minha cidade, por que que eu vou sair dessa cidade? É, então, Né? mas Assim. eu acho que o próprio sistema americano, porque eles querem que o dinheiro fique dentro do próprio país, né? É. Uhum. Então, eles não incentivam as pessoas a saírem. E eu vejo assim, por exemplo, quando atores, atrizes voltam para os Estados Unidos, dão entrevista lá, eles falam, né, o cara acabou de ir para o sul da França, né, na Côte d'Azur, ficou nos melhores hotéis, assim, aquele tratamento 5 estrelas, o cara chega lá nos Estados Unidos e fala, ai, graças a Deus, voltei para América, né, É. assim, É. você fala, cara, No aí a Brasil é o pessoa, contrário, né? No Brasil, ai, lá na França, gente, é É, assim. o cara ficou lá num quartinho, né, no escuro, no frio de um hotel, lá na PQP, né, que ele tinha que levar 3 dias para chegar na Torre Eiffel, mas, nossa, Paris é louca, né? O mais legal é que eles amam, né? Tipo, a gente se diverte com isso. Tá no mais cagado, tá acontecendo tudo de ruim, É, mas a gente tá na França, gente. É isso, estamos é, na França. é, Foca na França. é. Uhum. Ai. Nossa, O brasileiro gosta de estrangeiro, gosta de viajar, né? Uhum. é, E dá, nossa, infelizmente a gente dá mais valor, eu não, né? Mas assim, É. o brasileiro em geral dá muito mais valor ao que vem de fora Uhum. do que o que a gente tem, né? Porque olha as coisas que a gente tem lá no Brasil, né? uhum, A Sim. gente tem um Nordeste ali, a gente tem de tudo. Tem, é, tem floresta, tem montanha, tem praia, tem de tudo. Tem Gramado ali uhum, que é maravilhoso, né? Que tem quase neva ali. é, Tem de tudo e a gente não valoriza, né? é. Infelizmente. Na É. verdade, é que isso é o contrário, né? Tipo, os brasileiros que podiam, se eles quisessem, se nós quiséssemos, tipo, os brasileiros quisessem falar, sabe, ah, eu nunca saí do país, por que que eu vou sair do país? Tem de tudo. É, Na verdade, era a gente que tinha que falar isso, não, é, né? Assim, porque, é. nossa, tem Mas de tudo brasileiro é mesmo. doido pra sair, né? É, não, isso que eu tava... Qualquer lugar é melhor, na Mas, opinião, né? mas eu acho que também Vamos porque o ali, ó, no Brasil Paraguai. é muito melhor para passeio, né? Tipo assim, quem vai visitar o Brasil como turista, Ai, cara, porra, é tudo. Se você amo. tem dinheiro e se você tem vontade, você faz tudo lá. Tudo, O tudo, Brasil é tudo. bom Ah, demais, né? nossa. Mas é. Por isso que estrangeiro fica enlouquecido quando vai para lá, né? Uhum. Uhum, Eu tenho alunos, né, da universidade japonesa, são japoneses, que vão, às vezes, fazem intercâmbio no Brasil, ficam por lá de 10 meses a um ano.
eles voltam, eles falam, o que que você está fazendo aqui? Por que que É, você não mora lá? Uhum. Eu quero voltar para o Brasil, né? É. Então, nossa. é Ai, engraçado. Porque realmente, se a gente é. comparar, assim, o Japão é um amontoado de ilhas, né? Mais de 6.000 ilhas, que Uhum. tremem toda hora. É verdade. E, assim, não tem, né? Não tem o que a gente tem no Brasil. Nem tem coisas É. bonitas, tem muitas coisas legais. O que eu gosto mais aqui é da segurança, mas Uhum. assim, se a gente for pesar só país, sem tirar, né, sem pensar nos problemas, É. o Brasil ganha de 10, né, Uhum. do Ah, Japão, assim, lugares não. para ir, lugares, coisas para fazer, etc. Mas, né, a questão de segurança é realmente, Ganha nas pessoas também, eu acho. Brasileiro, em comparação ah, aos japoneses, são, com sei, eu certeza. prefiro. Mais calorosos, É. né? É. Brasileiro Não. é. Brasileiro Não, começa a conversar na fila, né? Uhum. Pô, que é. fila, hein? É. Nossa, viu? Outro dia eu fui lá não sei aonde, aí já começa a contar a vida, né? Faz Uhum. terapia, né? Na fila do banco. É, nossa, É. é um. Acho que o brasileiro é campeão em. Bom, com esse episódio, então podemos concluir que o brasileiro é campeão em hospitalidade, né, na verdade, porque somos pessoas calorosas, gostamos né, de levar as pessoas para passear, somos limpos, É, é, temos higiene. o Japão tem essa coisa que eles falam, né, no omotenashi, né? Que é É, hospitalidade, que eles falam que o japonês é muito hospitaleiro e tal. Mas é uma hospitalidade fria, né? Uhum. não. Assim, eles são educados, extremamente educados, assim, embora isso também esteja mudando, mas eles são educados. E É mais na às vezes você vê superfície, que para falar a verdade, e né? você vê que é forçado muitas vezes, né? O Kiyosama, ele tá ali, você vê na cara dele que tá com um ódio, porque você não decidiu se você quer comprar uma caneta ou um lápis, né? E ele tá querendo socar a sua cara, porque ele tem coisa melhor para fazer, mas ele tá ali, né? Ah, o Kiyosama, né? Ah, que senhor cliente e tal. Então é mais forçado. No Brasil, né? Mas e aí? Você vai querer. Ah, ó, enquanto você pensa aí, eu vou lá atender outro cliente, já volto. Quando você Uhum. decidir, me chama, tá? Porque eu ganho comissão. E Não. vai embora. Ainda, né, aquela deixa ali. Maravilhoso. É, É tem o muita famoso coisa, jogo de né? cintura. Não. Não. Mas visita é sempre. Sempre É bem-vindo. uma roleta russa, né? É, com certeza. Pode ser muito legal. É igual viajar com Uhum. outras pessoas, né? Pode ser muito legal ou, assim, para perder a amizade e nunca mais falar, né? É, nossa, com certeza. Ah, eu gosto de gente que gosta de tudo, sabe? Também tô pedindo demais, mas assim, eu gosto de gente que vem e que sabe que se eu levar ali na esquina, vai me agradecer. Olha que exigente, né, também. Mas por isso que eu gosto. Você pode passear comigo, Gui, porque essa é a minha mentalidade quando eu viajo. Eu vou, assim, Uhum, mesmo que eu já tenha ido, tipo, eu vou lá e falo, cara, eu tô em Londres, eu tô em uhum. Paris, sabe? E tudo que acontecer lá não é uma coisa que acontece no meu dia a dia. Ah, Então eu acho, caiu, um carro passou e jogou água na minha camisa. É Paris, né, cara? Paris. Deixa eu te filmar em câmera lenta, Yoda, que a gente bota no Instagram, sai um post. Ah, Né? E então é a postura das pessoas, né? A gente tem que não, ter. Tem gente que realmente reclama de tudo, né? Que também é um não. saco. Aí, Acho que É. manter, né, essa visão, assim, de tentar o máximo possível manter essa visão de turista, às vezes até é legal, assim, pra dar uma renovada. Tipo, você fica tanto tempo. Tipo assim, eu morei 2 anos em Tóquio, no final dos 2 anos, parecia que eu já tinha visto de tudo. É impossível ver tudo em Aham. 2 anos em Tóquio, impossível. Mas eu tava com essa sensação, sabe? Tipo, nossa, tudo igual, tudo isso. Aí quando vem uma pessoa de fora, te dá aquela visão. Não, quando eu vim pra cá nos Estados Unidos, parecia que eu nunca tinha, sei lá, comido um pão na vida. Que todos os lugares que eu ia falavam donuts. Parecia um idiota, assim, café. Aí teve uma mulher que até comentou, falou, nossa, é, legal, assim, você, parece que tem uma visão inocente. É você é tipo, animado, né? essa. Que povo animado. Aí vinha, né, o Bernie falava assim,
Ah, então a gente chegou do Brasil. Ah, tá, ele veio do Brasil. Tipo assim, sabe? A mulher deve ter pensado, ah, ele veio do Brasil. Ah, Ele aquele não é menino. daqui. Ah, ele mora lá na selva, coitado. Acho que nunca viu isso, né? Porque Não, eu tava igual sua amiga do Starbucks, sabe? aqui no Japão tem gente que pensa que a gente mora em árvore no Brasil. Sim, É. sério, sério. Porque eles só veem Amazonas e tal. Eles falam, tem jacaré? Já me perguntaram se tinha jacaré na rua. É, Aí eu falei, olha, nunca vi, né? Pode ser, é, mas assim, eu venho da uma das maiores metrópoles do mundo, nossa, né? E que eles também não têm noção, porque é outra não coisa, que o tem. Brasil ele tem uma imagem muito negativa fora. Porque o próprio Fora, brasileiro esculacha o Brasil, né? é. E aí aqui, por exemplo, no Japão, o que que a gente vê do Brasil? Quando tem algum crime, alguma coisa muito horrorosa aconteceu lá no Brasil, um crime contra a natureza, né? A gente vê Amazonas, a gente vê Carnaval, né? Mas assim, sempre com crime, com alguma desgraceira, aí aparece na mídia. Então é essa impressão que as pessoas de fora têm da gente, né? Você falando isso me lembrou, quando eu tava na escola japonesa, me perguntaram assim, logo no comecinho que eu tinha entrado, tinha acabado de fazer amizade, aí veio uma menina do nada pergunta, é, você come lixo? What? Assim, sabe? Ela falou, o quê? Ela falou, você é do Brasil, não é? Eu sei que tem. Você tem amigo macaco? Eu falei, não. Você come lixo? Não. Só sei que eu voltei chorando pra casa nesse dia. Mas que você falou assim, eu não tenho amigo macaco, mas aqui no Japão eu tenho uma amiga anta, que é você. Pra você ver, né? Então, aí. Mas enfim. Nesse clima de alegria. Acho melhor a gente encerrar por aqui, né? Nesse Já clima. tá, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas daqui a pouco a gente vai começar a chorar de lembrar das coisas, lembrar dos abusos, né, Gui? Não, os próximos episódios, a gente já sabe o tema, né? Um vai ser dedicado a bullying. O famoso idime. Não, E brincadeira, de... mas. mas esse tema é bem recorrente, né? Não, Sim, mas a gente mas. a gente fica por aqui hoje, né? Porque já Sim. falamos demais sobre esse assunto, embora tenha muita coisa para falar, mas esperamos aí trazer alguns convidados que contem as suas histórias também. É Uhum. que a gente está aqui só contando as nossas, porque realmente nós temos muitas histórias para contar. A gente vai lembrando, 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 mas vamos trazer outras pessoas de outros países para a gente comparar e para a gente dar umas risadas também. Então, esperamos que vocês tenham gostado do programa, continuem voltando a nos escutar, nos sigam aí nas redes sociais, Instagram, YouTube, né? E a gente vai se falando. Até a próxima. We're gonna let you go now. now. Now.